Alô, som testando, 1, 2, 3. Agora vai, hein? Comprei um suporte. Vamos usar o microfone das coberturas agora nesses vídeos dentro de casa. E aí, cavalo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Horsepower Pro. E hoje é um vídeo muito especial, um vídeo que eu prometi há muito tempo, mas devido à correria, à cobertura dos campeonatos, muito trabalho, eu acabei tendo que adiar o vídeo e também por conta do trabalho que deu em conseguir concluir ele. Primeiro que não foi fácil reunir todas as imagens, também não foi fácil reunir as informações necessárias para esse vídeo, porque peso, altura, medida de coxa é uma coisa assim que, além de ser difícil de encontrar na internet, quando você encontra, não se sabe ao certo de que época que foi mensurado, né? De que foi relatado aquele tamanho. Por exemplo, às vezes você encontra uma medida que foi do auge do atleta. Às vezes você encontra uma medida que está sendo informada do início da carreira do atleta. Então, essas medidas tendem a variar. Então, eu peguei aqui, busquei uma média, encontrei valores diferentes, medidas diferentes, mas na maioria dos casos estava informando estes números aqui. Então, eu tento trazer para vocês a medida que eu encontrei na maioria dos sites. Mas a coisa mais difícil de montar esse vídeo, pessoal, foi decidir qual seria o meu top 10 das pernas mais incríveis da história. Porque ao longo da história de todo esse tempo de esporte, aconteceram muitos resultados, novos campeões, incríveis campeões. Então, resumir em apenas 10 é uma tarefa muito difícil, mas eu tentei com base em todo o relato histórico e com base na fama dos atletas e no que realmente a gente sabe sobre cada um. Então, muitos são figurinhas marcadas, como, por exemplo, Tom Platz, não pode ficar de fora, Jay Cutler, Ronnie Coleman, mas eu também trouxe, por exemplo, Branch Warren, trouxe Phil Heath, e aliás, essas fotos aqui, tirando a do Phil, são todas autografadas. Um dia eu quero fazer um mural com todas elas para mostrar para vocês. Só não sei se minha esposa vai deixar eu fazer aqui, porque eu estou gravando na cozinha da minha casa, então eu acredito que nesse lugar não vai dar não. Mas quando eu tiver uma parede certa, um lugar certo para fazer um estúdio assim bacana para vocês, eu vou mostrar para vocês cada um dos autógrafos que eu tenho. Mas voltando ao caso aqui, eu selecionei 10 atletas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mostrar as melhores imagens que eu consegui selecionar sobre eles, falar o porquê também eu escolhi este atleta. E ao final do vídeo eu quero que você comente se você faria um top 10 diferente, se você adicionaria mais alguém a essa lista. Com certeza eu vou estar deixando alguém de fora. Mas os que eu coloquei aqui eu tenho certeza que foram pernas incríveis, são... E esse vídeo vai ficar com certeza legal, informativo, motivante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo, pessoal. Começando ele aqui... deixa eu falar uma coisa importante. Eu não ranqueei, eu não dei um top 1, top 2, top 3. Eu vou falar de todos eles numa ordem aleatória. Além de ser difícil você selecionar 10, você ranquear os 10 é mais difícil ainda. Então eu não vou cair no mérito de dar posições para eles. Mas com certeza o top 1 seria o Tom Platz, na minha opinião. E o resto vem na sequência depois dele. Mas então, começando já com ele. E ó, a foto dele autografada. É uma das fotos mais incríveis de todos os tempos, com certeza. E eu até já contei a história dessa foto. Essa foto aqui... Ele não tinha treinado, ele não tinha passado tinta nenhuma. Ele mesmo contou essa história para mim no dia que ele veio para o Brasil. Ele disse que chegou numa academia e lá tinha um fotógrafo fotografando as pessoas que lá estavam. E aí o cara, lógico, reconheceu ele lá de cara e falou assim, ó, vem aqui. Tá vindo uma luz muito boa aqui do telhado, uma luz, né, natural. Ele falou assim, ó, fica aqui, abaixa a calça um pouquinho e vamos bater uma foto. Somente isso. Foi tirado o clique de uma das fotos mais históricas de todos os tempos, numa simplicidade total. Isso foram palavras do Tom Platz para mim, então foi uma grande honra eu saber um pouquinho da história dessa grande foto. Nas medidas do Tom Platz, eu nem preciso resumir a história dele, porque vocês sabem que ele é uma verdadeira lenda do nosso esporte, conquistou uma das maiores pernas de todos os tempos, foi, sem dúvida, na época dele, a perna, e até hoje, uma das mais extraordinárias que a gente já viu. Ele treinava muito pesado, além das grandes marcas de agachamento, ele também tinha curiosidades de pedalar depois do treino, de agachar por vários minutos, por 10 minutos consecutivos. Então, o Tom Platz disse que fazia tudo o que tinha no alcance para tentar desenvolver as pernas deles. E se alguém falasse que tinha mais alguma técnica, ele disse que com certeza tentaria, porque ele não se cansava de testar as suas pernas, de levar elas até o limite. E com isso, ele atingiu a marca de 32 inches, né? Que são mais ou menos 81 centímetros de coxa. O seu peso era mais ou menos de 98 quilos em competições.
na competição e sua altura era de 1,73. Então, ele tinha uma estatura mediana assim, para o nosso esporte. Eu tenho 1,75. A maioria dos atletas gira em torno de 1,70 m na categoria Open. Depois dele, chegou a época dos anos 90. E nos anos 90 começaram a vir cada vez mais atletas com pernas grandes. Nos anos 70, 80, o Tom Platz foi rei. Ele era a principal referência. Poucos conseguiram atingir um nível de proporção de perna, coxa tão grandes quanto a dele. Mas nos anos 90 surgiram muitos nomes. E o primeiro que eu trago aqui foi o Paul DeMayo, um atleta referência em quadríceps, em coxa, em pernas no geral. E por falar no geral, pessoal, uma das coisas que eu levei em consideração em montar esse vídeo era o critério de ter uma perna completa. Estou falando de pernas insanas por completo. Estou falando de coxa, estou falando de glúteo, de posterior e de panturrilha. Eu não estou levando aqui em consideração o atleta que tinha apenas a coxa, o quadríceps bom. Vamos falar aqui das pernas completas mais insanas da história. Então, todos os atletas que eu trouxe aqui, eles têm como forte uma perna inteira bem distribuída, proporcional, com bons cortes, com um nível de maturidade muscular muito grande. Então, esse foi o critério número 1. Porque se fosse para falar apenas de quadríceps, de tamanho, o Big Ramy estaria aqui nela. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu também não coloquei o Big Ramy na lista, porque eu sei que ele tem um quadríceps muito grande, mas muita gente também não gosta do aspecto do quadríceps dele e a gente sabe que ele tem uma desproporção grande em relação ao quadríceps e panturrilhas. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu não coloquei o Big Ramy nessa lista e por isso eu digo novamente que o critério principal foi ter uma perna completa. E voltando aqui, Paul DeMayo teve uma das pernas mais completas da história. Não é à toa que o apelido dele era Quadzilla, porque realmente ele, desde o júnior, desde o amador, já tinha uma perna extraordinária, impressionante. E interessante que a perna dele, em relação às medidas de todos os outros aqui, era uma das coxas com menor circunferência. A medida americana dele aqui dava 28 inches. E no palco, em centímetros, dava em torno de 71, 72 centímetros. Então, entende-se aqui que a perna dele não era das maiores, mas ela tinha tantos detalhes, tanta profundidade de corte, que aparentava aquela ilusão de ser muito maior. Então, por exemplo, aqui, ó, em relação ao Tom Platz, o Tom Platz era até menor que ele e tinha uma coxa mais larga que a dele. Porém, a visão que tinha do shape do Paul DeMayo é que a perna dele era extraordinária, era tão grande quanto a do Tom Platz, mas na verdade não era, tinha 10 centímetros a menos. Tom Platz tinha 81 centímetros e Paul DeMayo tinha 71 centímetros de coxa. Então, por isso que é interessante esse esporte. As medidas nem sempre são o critério principal, o que importa é o visual, é o shape que você vê no palco. Então, o Paul DeMayo tinha uma perna extraordinária, porém não tinha as maiores medidas daquela época. Outro cara que eu quero até explicar o motivo pelo qual eu coloquei aqui é o Paul Gillett. Pouco se fala dele, mas ele era um cara com muita qualidade, com uma densidade muscular e um tamanho absurdo. Nos anos 90, na minha opinião, ele e Ronnie Coleman eram os maiores da década. Ele, sem dúvida, foi um dos atletas com maior nível de musculatura, com a maior estética também, porque ele tinha uma cintura preservada, ele tinha grandes braços e pernas enormes, pessoal. A perna dele tinha um aspecto muito denso, muito sólido, hard mesmo. A gente via panturrilhas grandes, fibradas, quadríceps bem desenvolvidos e, logicamente, a gente sabe que o ponto fraco dele era posar. A gente sabe que ele não era um dos melhores posadores e até por isso ele não teve um brilho muito grande na história, porque as pessoas meio que desmereciam o talento dele por ele não saber se expressar no palco. Mas ele foi literalmente um gigante. Ele tinha 1,85 m, 130 quilos e eu não encontrava as medidas, né, da coxa dele. Procurei nada. Aí fui perguntar diretamente para ele no Instagram e eu tive a felicidade dele me responder. Ele disse que no seu auge a sua coxa media 33, que convertendo para centímetros dá 83, 84 centímetros. Então era uma perna muito grande. Em medidas aqui, já maior que a do Tom Platz. Mas logicamente que ele tinha que ter uma perna bem maior que a dele, porque ele era uma estatura muito grande, ele tinha 1,85 m, então logicamente que ele deveria ter uma perna grande. Mas mais do que grande, ele tinha uma perna bem condicionada, bem marcada e muito bem distribuída. Então esse foi um dos critérios que eu coloquei ele aqui. Por exemplo, eu não coloquei Dorian Yates. Muita gente pode até me criticar, mas eu substituí Dorian Yates por Paul Gillett
Porque, no meu ponto de vista, o Paul Dillett tinha uma perna mais proporcional que a do Dorian. Dorian tinha uma panturrilha que predominava demais, era absurdo, era estupidamente grande. E por isso fazia com que o seu quadríceps perdesse um pouco de destaque. Além de ele não ter um quadríceps com formato muito bonito, com grandes cortes, a panturrilha dele era tão grande que chamava mais atenção a panturrilha do que as próprias coxas em si. Mas era uma coxa muito grande, é uma coxa com certeza extraordinária para sua época, mas ao meu ver, na minha opinião, Paul Dillett tinha coxas, pernas no geral, melhores que a do Dorian Yates. Então por isso, nesta minha lista, nos anos 90, entra o Paul Dillett no lugar do Dorian Yates. Agora avançando um pouquinho, beirando ali anos 2000 em diante, eu trago para vocês outro atleta que pouca gente fala, que é o Mustafa Mohamed, um cara do Oriente Médio, árabe, e que tinha uma coxa extraordinária, pessoal, grande mesmo. A coxa dele media 32 inches e convertendo para centímetros dava 81 centímetros. Ele realmente tinha uma coxa muito grande. Ele é um cara peso pesado também, pesava em torno de 122 centímetros no palco. A altura dele, 1,76 m. Interessante um fato da história dele, que depois de aposentado, ele continuava participando de workshops, feiras, campeonatos, indo, fazendo presença nos campeonatos. E certa vez ele entrou no palco para premiar um atleta e pediram para ele abaixar as calças também para comparar com o campeão overall daquele dia, que ele estava premiando naquele momento. E quando ele abaixou a calça, chamou a atenção de todo mundo e ele já entrou meio que se gabando porque ele sabia que a perna dele realmente era maior. E o atleta ficou até meio constrangido, ficou meio sem graça ali de ver que a perna do cara, mesmo aposentado, era maior do que a dele, que estava sendo ali naquele dia, sendo premiado como um campeão overall. Então, nesse dia ele tirou onda. Há quem diga também que ele foi marrento demais em fazer isso, mas aconteceu e foi interessante de ver um cara já aposentado, fora dos palcos, com uma perna ainda extraordinária. E agora, pessoal, a maior coxa que vocês vão ver nesse vídeo é a desse cara, Ronnie Coleman. Pessoal, ele tinha 1,80 m, tem 1,80 m, ou talvez um pouco menos hoje, por conta de ter sofrido várias lesões na coluna, do envelhecimento, tende a gente perder um pouco de estatura. Mas no seu auge, aqui nas medidas que eu trago para vocês, ele tinha, em competição, 1,80 m, 135 quilos no palco e a coxa de 36 inches. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, se eu não estiver falando o inches corretamente, me perdoe, pessoal. E convertendo para centímetros, dava 91 centímetros, pessoal. 91, quase 1 metro de coxa. Maior do que todas as que a gente está vendo aqui. Além de um quadríceps enorme, ele também tinha uma panturrilha muito boa. Não sei o que aconteceu ao longo da carreira dele. A gente foi vendo essa panturrilha perder brilho, perder destaque. Não sei se ele sofreu alguma lesão e a panturrilha dele acabou ficando um pouco menor, ou se o quadríceps cresceu demais, mas no início da sua carreira era tudo muito bem encaixado, muito proporcional, e a panturrilha dele também era muito boa. Mas existem algumas imagens, algumas fotos que a gente vê por aí, que a panturrilha dele já não estava mais acompanhando tanto o desenvolvimento da sua coxa, que estava crescendo demais. Mas, mesmo assim, eu ainda trouxe ele para a lista porque é incontestável, o Ronnie Coleman merece estar em qualquer lista, de qualquer quesito, de tudo. Se eu falar aqui de braço, se eu falar de costas, se eu falar de peito, o Ronnie Coleman vai estar em qualquer uma dessas listas porque Ronnie, sem dúvida, atingiu o máximo de musculatura em todas as partes do seu corpo. Não é à toa que ele é um dos maiores monstros da história do fisiculturismo, 8 vezes Mr. Olímpia. E peguei dias atrás esse autógrafo aí, fiquei muito, muito feliz mesmo. Agora só me falta uma foto do Arnold, quero muito a foto dele. E agora, na mesma época do Ronnie Coleman, 2000 em diante, temos Jay Cutler, um dos meus bodybuilders favoritos. E um dos quadríceps também favoritos, porque eu acho que o quadríceps do Jay, além de ser grande, além de ser muito bem distribuído, proporcionalmente falando, vasto medial, vasto lateral, reto femoral, era tudo ali serrilhado, fibrado. Ele tinha muita qualidade no seu quadríceps e até em off-season a gente via a coxa dele muito bem marcada. A altura do Jay, ele tinha 1,78, alguns relatos contam 1,76, mas era em torno disso, entre 1,75 a 1,78. Seu peso em competição era em torno de 125 quilos, 124. E a sua coxa era muito grande também. Era de 33, convertendo para centímetros, 83 centímetros cavalos. Era grande demais a coxa dele. E agora, na mesma época também, o sucessor do Jay Cutler, Phil Heath, que eu tenho aqui a foto dele já preparada, porém, ainda não tenho o autógrafo do Phil. Preciso desse autógrafo para minha coleção. Phil tem 1,75 m, está na ativa ainda, possivelmente volte no ano que vem.
Nesse registro meu aqui, ele está com 115 quilos, mas acredito que ele já competiu com 117 também, mas é em torno disso, entre 115 a 118. Vamos ver como ele aparece em 2020, pode ser que ele tente entrar mais seco, com a barriga menor, pode ser que ele abaixe um pouquinho o peso aí na balança para que isso aconteça. Vamos ver. Suas coxas, ó, mediam aqui na medida americana 30, convertendo para centímetros, 76 centímetros. Não era das maiores coxas, mas como eu falei em outros casos aqui, era uma coxa muito bem distribuída, muito bem marcada, posterior, todo fatiado, glúteo fibrado, panturrilha ok, em equilíbrio com todo o conjunto. Então, o Phil Heath é um grande exemplo de ter um grande conjunto de perna, mesmo não tendo as maiores medidas. A proporção, o nível de corte, o nível de maturidade muscular faz com que as pernas dele sejam uma das mais incríveis da história. E agora, avançando, um cara que, na minha opinião, era superior a ele em termos de perna, era o grande rival da vida dele, o Kai Greene. Kai Greene era um pouquinho mais baixo, ele tinha 1,73, pesava mais, ele pesava aqui nesses registros 117, já chegou a pesar 118 quilos no palco, e a coxa dele era maior que a do Phil, era de 33, convertendo para centímetros, 83 centímetros. Então, uns bons centímetros a mais que o Phil Heath. E realmente a gente via essa diferença no palco. O Kai Greene tinha quadríceps estilo o do Jay Cutler, grande, vasto lateral pulando para o lado, muitos cortes no vasto lateral, vasto medial, o quadríceps inteiro totalmente fibrado, e isso torna o quadríceps dele fenomenal. O quadríceps dele e os cortes fazem lembrar até o grande Andrian Musser, que tinha aquele quadríceps todo marcado, era um verdadeiro mapa dos músculos. E pensando nele, poderia até entrar nessa lista aqui, hein, pessoal? Eu não coloquei, deixa aí seu comentário se ele merecia entrar aqui ou não. Mas o Andrian tinha uma perna absurda também. E agora, pessoal, depois do Kai Greene, eu trago o Texas Titan, Branch Warren, um cara que motiva muita gente até hoje. Infelizmente, nós não temos mais ele no palco, mas é um cara muito raiz, muito hardcore, muito old school, que treina pesado demais. E ele tinha 1,70 m, era um dos mais baixos aqui dessa lista que eu trago para vocês. Ele pesava 114 quilos, muito próximo do peso do Phil Heath. Então vocês percebem o quanta massa muscular ele tinha. Mesmo sendo mais baixo, ele pesava mais do que muita gente que estava competindo contra ele. Sua coxa media 30 na medida americana e 76 centímetros aqui nas nossas medidas em centímetros. Então, era uma coxa muito grande, muito bem desenvolvida. Ele tinha adutores que realmente chamavam muito a atenção, que ele sempre posava fazendo duplo bíceps frente, costa, com um grande afastamento de pernas, né, para que ele parecesse mais largo. E mesmo assim, os adutores dele se tocavam de tão grande que era o adutor da coxa dele. Então, o Branch ele tinha muita qualidade, posteriores muito agressivos e uma panturrilha também enorme que saía ali do joelho, quase chegando lá no tornozelo, porque ele tinha, além do gastrocnêmio muito grande, um sólio também muito agressivo. Então, chamava muita atenção as pernas do Branch. Saudades de ver ele competindo, era realmente muito legal. E para fechar nossa lista, com aqui o 10º atleta que eu trago para vocês, não com a 10ª posição, o 10º atleta é o Ben Pakulski, uma das pernas mais bonitas, grandes, estéticas e cheias que a gente viu no palco do Mr. Olympia e principalmente no Arnold Classic, que foi uma das competições que ele mais obteve destaque na sua carreira. O Ben Pakulski tinha, nos registros aqui, 1,78 m no palco, pesava bastante, ele pesava entre 125 a 130 quilos. Acredito que a maior parte do peso dele era para as pernas, porque o braço dele não era tão grande, mas as pernas, pessoal, eram realmente muito grandes. A coxa dele media 34 inches, e em centímetros dava 86 centímetros. Era realmente uma coxa muito grande, um quadríceps muito bem separado, vasto lateral saltando para o lado, músculos com formatos arredondados e principalmente, pessoal, na sua perna, a sua marca registrada são as panturrilhas. A panturrilha dele realmente é um absurdo. Eu não achei aqui as medidas da panturrilha dele. Inclusive, foi difícil achar as medidas dele, eu tive que perguntar para ele, e ele gentilmente me informou a sua medida de coxa, né? Ele falou para mim que era 34, mas a de panturrilha eu esqueci de perguntar. Se alguém souber, tiver esse dado, pode comentar aí nos comentários, por favor. Então, esse foi o meu top 10, pessoal. Foi muito difícil selecionar ele para vocês. Eu tenho certeza que muita gente ficou de fora. Gostaria de ter colocado aqui Andreas Musser, Dorian Yates, Flex Lewis, Hadi Chopin, mas selecionando entre todos esses,
Esses 10 que eu trouxe, na minha opinião, tiveram as pernas mais incríveis da história. E na sua opinião, qual seria o top 10 ideal para você? Mas antes de terminar esse vídeo, pessoal, eu quero fazer aqui uma menção honrosa aos brasileiros. Quero falar sobre 2 brasileiros também, deixar aqui a minha homenagem, a minha ressalva para os brasileiros, referência também em quadríceps e em coxa. Então eu trago para vocês aqui, em primeiro lugar, um fisiculturista do passado, Luiz Otávio Freitas. Olha aí, pessoal, ele teve coxas absurdamente incríveis, uma boa separação de quadríceps, de vasto lateral, vasto medial, reto femoral e uma panturrilha também incrível. Em alguns dados que eu encontrei aqui dele, ó, ele tinha 1,78 m, em torno de 98 quilos no palco, ele tinha 49 centímetros de bíceps e 50 de panturrilha. Isso aí, ele tinha panturrilha maior do que o seu braço. A medida de coxa dele eu não encontrei, então se você souber, comente aí por favor, que vai agregar muito ao nosso vídeo. E o detalhe principal que eu posso falar para vocês e que eu acredito que muita gente já sabe, ele foi o primeiro brasileiro a pisar no Mr. Olympia, então merece todos esses méritos. Então eu trago ele como um plus para esse nosso vídeo das pernas mais incríveis. Falei agora da geração passada, né, do fisiculturismo brasileiro do passado, e vou falar do presente. Rafael Brandão, o jovem Rafael Brandão, acredito que está com 26, indo para 27 anos, tem também uma perna incrível, ele tem em torno de 1,80 m, 115 a 116, 117 quilos no palco e uma coxa muito bem condicionada, muito bem marcada, uma proporção muito boa de quadríceps, coxa, posterior de coxa, glúteo, panturrilha, e a coxa dele mede em torno de 78 centímetros, então realmente é uma coxa muito grande e principalmente o que marca nele, a marca registrada, é que ela tem um desenho bonito, ela fica toda fibrada também, o vasto lateral ele fica fibrado de cima a baixo e isso faz com que o quadríceps dele seja um dos pontos fortes do físico dele. Então eu deixo aqui essas 2 menções honrosas, né, em homenagem aos brasileiros que também entram para a história das pernas mais incríveis do nosso esporte. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse vídeo eu acredito que ficou até maior do que eu imaginava, mas eu tentei trazer para vocês um pouco de história, informação, motivação e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e até a próxima, cavalos. Um grande abraço.